Eles nunca quiseram que você soubesse disso. Mas existe uma teoria proibida sobre a Lua que pode mudar tudo o que acreditamos sobre a história da humanidade. Você está no arquivo do abismo, onde abrimos documentos que nunca deveriam ser revelados. A Lua, ela está lá, todas as noites, silenciosa, familiar. Mas e se eu te dissesse que ela é a maior anomalia do nosso céu? Pense nisso. A Lua é grande demais, pesada demais e perfeita demais. Entre todas as centenas de luas do nosso sistema solar, nenhuma é tão bizarra quanto a nossa. Para um planeta do tamanho da Terra, ter um satélite com 1/4 do seu diâmetro é algo que desafia as probabilidades. Sua órbita é tão estável, tão circular, que parece ter sido afinada com uma precisão impossível. E a sua distância é a distância exata para que ela cubra o Sol perfeitamente durante um eclipse. Um alinhamento tão preciso que beira o milagre cósmico. Coincidência? Talvez, mas a lista de anomalias está apenas começando. Durante as missões Apollo, quando os astronautas voltavam para o módulo de comando, partes da nave foram propositalmente lançadas para colidir com a superfície lunar. A intenção era medir os tremores e entender a geologia interna da Lua. Mas o que aconteceu? Em seguida chocou os cientistas na Terra. Relatórios descrevem que, após o impacto, a Lua ressoou por quase 1 hora, vibrando com uma vibração metálica prolongada. Como um sino oco, geólogos ficaram confusos. Uma rocha maciça e sólida não deveria vibrar dessa maneira. Seria como bater um martelo em uma bola de concreto e ouvi-la soar como um gongo. Algo não se encaixava. Esse som, esse eco, foi o primeiro sinal de que havia algo muito estranho por baixo da poeira lunar. Quando as amostras de rochas finalmente chegaram à Terra, a confusão só aumentou. Os cientistas descobriram algo que parecia impossível. Algumas rochas da superfície lunar eram, de acordo com a datação radioativa, mais antigas que a própria Terra. Como isso é possível? De onde elas vieram? Foram encontrados isótopos misteriosos e camadas incomuns de titânio, urânio processado e outros elementos raros em concentrações que não fazem sentido em um corpo celeste formado naturalmente. Essas variações sugerem que a Lua passou por um processo de aquecimento extremo e artificial, como se tivesse sido fundida ou trabalhada por uma tecnologia que não compreendemos. A órbita da Lua é tão precisa, tão perfeitamente calculada para interagir com nosso planeta, que alguns pesquisadores afirmam abertamente: alguém teve que colocá-la ali. Ela não só estabiliza o clima da Terra, evitando oscilações de temperatura catastróficas, mas também garante a inclinação do nosso eixo, o que nos dá as estações do ano. Sem a Lua, exatamente onde ela está, a vida como a conhecemos simplesmente não seria viável. Seria o fim do nosso mundo. Então, a pergunta precisa ser feita: estamos olhando para a maior coincidência do universo, ou para a maior obra de engenharia da história? É aqui que entramos no território proibido. Em 1976, um documento supostamente vazado começou a circular secretamente entre pesquisadores soviéticos. Ele descrevia a Lua não como um corpo celeste natural, mas como um objeto artificial. As palavras usadas eram claras: uma estrutura metálica interna, recoberta por uma camada de rocha e poeira, com um propósito desconhecido. Este documento não surgiu do nada. Ele ecoava a teoria de cientistas esquecidos. Nos anos 70, 3 respeitados astrônomos soviéticos, Mikhail Basset, Alexander Sherbukov e Petrov Arkhipov, publicaram uma hipótese que abalou a comunidade científica. Eles levantaram uma ideia perturbadora. A Lua seria, na verdade, uma gigantesca mega-estrutura, uma construção oca, deixada por uma civilização antiga e extremamente avançada. A chamada teoria Vazin-Sherbakov sugeria que a Lua possuía uma casca reforçada interna, feita de um material super resistente e que seu interior poderia abrigar cidades, máquinas ou até mesmo os descendentes de seus criadores. Segundo alguns trechos traduzidos de seus trabalhos, a Lua poderia ter funcionado como uma nave colênia para viajar pelo espaço, uma estação científica para estudar a Terra,
ou um observatório interplanetário. Diante de evidências tão estranhas e teorias tão ousadas, por que as maiores agências espaciais do mundo, como a NASA, a ESA e a Roscosmos, evitam falar abertamente sobre as anomalias lunares? Por que tantos dados brutos das missões Apollo parecem ter desaparecido? E por que certas imagens de alta resolução da superfície são retiradas de circulação ou convenientemente editadas? Entrevistas com ex-astronautas e engenheiros frequentemente resultam em respostas evasivas, sorrisos desconfortáveis ou um silêncio total quando o assunto são as estranhezas da Lua. Às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer resposta. Eles sabem de algo que nós não sabemos? Vamos olhar para as evidências visuais, que qualquer um pode investigar. As crateras lunares, elas são estranhamente rasas. Não importa o tamanho do impacto. A profundidade das crateras quase nunca ultrapassa um limite específico. É como se algo extremamente resistente e impenetrável estivesse logo abaixo da fina camada de poeira e rocha da superfície. Uma espécie de blindagem interna que absorve os impactos, impedindo que qualquer coisa penetre profundamente. E não para por aí. Durante as décadas de exploração espacial, foram captadas imagens que desafiam a lógica. Vídeos e fotos das missões Apollo, quando analisados cuidadosamente, mostram sombras e formas geométricas que são incompatíveis com formações naturais. Há a famosa Torre Lunar, uma estrutura alta e fina que se projeta da superfície. Há a suposta cúpula dentro da cratera Mare Tranquillitatis, uma formação perfeitamente esférica e translúcida. E há também o Cubo Suspenso, um objeto cúbico fotografado por telescópios amadores, que parecia pairar sobre a superfície antes de desaparecer. São ilusões de ótica? Ou estamos vendo os restos de uma antiga civilização lunar? Além do que vemos, há o que ouvimos. Desde o início da era do rádio, operadores amadores de todo o mundo afirmam ter captado pulsações repetitivas e rítmicas vindas da direção da Lua, sinais que não se parecem com nenhuma interferência natural ou terrestre. Padrões matemáticos, sinais artificiais. As agências oficiais dizem que é apenas interferência de equipamento ou emissões de rádio distantes refletidas pela Lua. Mas outros insistem, é a emissão de algo que está ativo, dentro da Lua. E há também o fenômeno das luzes lunares transitórias, um mistério que antecede a era espacial. Ao longo dos séculos desde Galileu, astrônomos respeitados registraram luzes estranhas, flashes repentinos e movimentos inexplicáveis na superfície escura da Lua. Relatos descrevem luzes pulsantes que acendem e apagam, zonas inteiras que brilham misteriosamente por alguns minutos, e até mesmo objetos luminosos que parecem entrar e sair de crateras escuras. O que são essas luzes? Gases escapando do interior? Ou atividade de algo? Ou alguém que ainda reside lá? Isso nos leva à pergunta final. A conexão cósmica, se a Lua for mesmo uma megaestrutura artificial, então ela não está aqui por acaso. Ela está aqui por um motivo. Será que ela nos observa? Será que ela foi posicionada para monitorar a Terra, registrando nossos ecos eletromagnéticos, nossos sinais biológicos, ou até mesmo o nosso comportamento? E se a hipótese mais ousada for a verdadeira? E se ela estiver aqui, desde antes do surgimento da humanidade, observando, avaliando, esperando o quê? Um sinal? Um momento específico em nossa evolução? Ou talvez, esperando para intervir, caso a gente ameace destruir este planeta que ela parece proteger? A Lua ilumina nossas noites, inspira poetas e amantes. Mas talvez esse nunca tenha sido o seu verdadeiro propósito. Talvez ela esteja aqui para garantir uma coisa, que nunca nos esqueçamos de que não estamos sozinhos. E que talvez, apenas talvez, quem realmente observa este planeta esteja muito mais perto do que imaginamos. Se você quer continuar descendo comigo, inscreva-se, o próximo arquivo já está quase escapando.